bom estar na casa do Pai, amém? Para juntos aqui como o corpo dele, estarmos adorando a esse Deus maravilhoso, amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, aleluias. Eu vou ler o Salmo 13, eu vou ler ele todo, que ele é pequenininho. Aí se os irmãos quiserem abrir, em Salmo 13, Salmo de Davi, diz assim então a palavra do Senhor, Salmo 13, verso 1: Ó Senhor Deus, até quando esquecerás de mim? Será para sempre? Por quanto tempo esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei de suportar este sofrimento? Até quando o meu coração se encherá dia e noite de tristeza? Até quando os meus inimigos me vencerão? Ó Senhor, meu Deus, olha para mim e responde-me. Dá-me forças novamente para que eu não morra. Assim os meus inimigos não poderão se alegrar com a minha desgraça, nem poderão dizer, nós o derrotamos. Eu confio no eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. E porque tem sido bom para mim, cantarei hinos a ti, ó Senhor. Amém? Aleluia, glória a Deus. Esse salmo aqui, né, e talvez pode comparar no dia de hoje. Talvez muita gente pergunta, Senhor, até quando nós vamos enfrentar, né, esse tempo de medo, esse tempo, né, de insegurança, né, dos dias que a gente não pode estar perto das pessoas, não podemos abraçar, não podemos muitas vezes ter contato com as pessoas, convívio como a gente tinha antigamente, né, de rodas de amigos, de estarmos juntos, porque traz isso, insegurança, traz medo, né? Então talvez você possa estar perguntando, Senhor, até quando nós vamos ter que passar por essa luta, por esse tempo tão ruim, por esse tempo de tanta insegurança, de tanto medo que traz, né? Ou talvez a luta, né? Talvez você tenha perdido o emprego, talvez tenha perdido a sua, né, segurança financeira que tinha antigamente. Então é um tempo que nós estamos passando de lutas, né, de enfermidades, de tantos medos, né, de tantas lutas também na área profissional, que talvez traga essa insegurança. Talvez também você pergunta, até quando, Senhor, né? Até quando terei que suportar esse sofrimento? Eu não sei como está a luta, né, de cada um, não sei como tem passado a vida, né, de todos. A gente, né, não sabe de todos, né, que também está ouvindo pela telinha aí. E o sofrimento, né, pode estar invadindo o seu lar, a sua vida, e você também possa ser essa pessoa que deve estar perguntando para o Senhor, até quando eu terei que suportar esse sofrimento? Até quando meu coração se encherá de tristeza de dia, de noite, né? E talvez tenha, Senhor, me livra, né? Ó Senhor, olha para mim, me responde, né? Me dá forças. Talvez você pede forças ao Senhor. Talvez você está pedindo, né, para Ele que te dê força para você enfrentar o teu problema, né, a tua dificuldade. E só Ele mesmo pode te dar essa força que você precisa. Só Ele que pode mesmo te livrar desse sofrimento, dessa angústia, né, tirar esse medo e te abençoar a sua vida, te proteger, te livrar de todo mal. Somente o Senhor pode fazer isso, né? Somente Ele pode mudar a nossa história. Amém? Somente o Senhor pode estar, né, abençoando as nossas vidas. Só Ele pode estar te dando paz ao teu coração, te dando forças para você enfrentar a luta, enfrentar o sofrimento. Somente o nosso Deus. Amém? E por isso que nós estamos aqui reunidos, por isso que nós viemos aqui adorar esse Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Nós podemos confiar nesse Deus que é sempre presente, sempre fiel sobre as nossas vidas. Ele é a nossa segurança, o nosso porto seguro, a nossa segurança.
é o Deus que nos traz paz ao nosso coração. Amém? E aqui então nesse salmo fala no verso 5, no último verso: eu confio no teu amor, o meu coração ficará alegre. Amém? Então é por isso, né, que nós temos um Deus, mas nós temos as lutas também, nós temos os sofrimentos também, e que essas lutas, esses sofrimentos, né, traz paz, porque nós temos esse Deus. Amém? Nós não precisamos andar com medo, nós não precisamos ficar desesperado, porque esse Deus, Ele nos traz confiança, Ele nos traz alegria. Nós sabemos em quem nós temos crido, então nós temos essa confiança que nós não estamos sozinhos. Nós estamos passando por lutas, passando por dificuldade, nós passamos por luta, por dificuldade, mas nós já temos a certeza da vitória, porque nós não estamos nessa luta sozinha, nós não enfrentamos as lutas nem a dificuldade sozinha. Ele está conosco, Ele está a cada segundo conosco na nossa vida, Ele que dá essa força diária. Você pode falar: Senhor, hoje eu estou fraca, hoje é tanta luta, tanto sofrimento, mas eu estou fraca, eu preciso desse renovo, eu preciso de uma força. E é aqui que nós encontramos, né? Através da oração, através da nossa aqui reunião, que isso agrada ao Pai, porque Ele não quer que nós façamos como muitos deixam de fazer, de deixar de congregar, e nós estamos com medo, com luta, com sofrimento, enfrentando tudo, mas estamos aqui buscando a face dEle, e é aqui que nós encontramos renovo. Amém? Para nossas vidas, Ele renova nossas forças, Ele dá um novo ânimo. Amém, aleluia. Então é só a gente confiar nesse amor, é só nós confiarmos nesse Deus e confiar no amor dele para cada um de nós. Aleluias, glória a Deus. Nós temos que confiar no nosso Deus. Se nós estamos passando por esse momento de luta, de dificuldade em todas as áreas, eu creio, mas temos que confiar que o nosso Deus está conosco. O nosso Deus nos guarda, nos livra de todo mal e abençoa nossas vidas. Amém? E nós temos que confiar que nós não enfrentamos nada sozinho. Ele está conosco. Aleluias, aleluias. E Ele que renova nossas forças, é Ele que dá novo ânimo, alegria, porque nós nos abatemos muitas vezes com as nossas lutas. Às vezes é tanta luta, é diária, que fala: Deus, olha, chega, estou cansada, me ajuda. Talvez por isso a gente pergunta: até quando, Senhor? Né? Que nem aqui na tradução da linguagem de hoje, pode ser que está um pouquinho diferente da tua, mas eu creio que também está perguntando, né? Até quando, né? Eu terei que suportar? Até quando, Senhor, terei que suportar todo esse sofrimento? Muitas vezes a gente pode perguntar isso para Deus, mas sabendo que Ele é fiel, Ele é vivo e poderoso para nos livrar de todo o mal, renovar as nossas forças, trazer novo ânimo, alegria ao nosso coração. Somente o nosso Deus pode trazer paz e alegria no nosso coração, ao meio de tanta luta, de tanto conflito. Amém? Porque Ele é sempre bom e fiel. E esse salmo então termina falando que meu coração se alegra, pois do Senhor vem a salvação, e porque Ele tem sido bom. Deus tem sido bom para nós. Amém? Deus tem sido bom para vocês, amados? Amém, glória a Deus, aleluia. Nosso Deus é sempre bom e fiel. Amém? Isso que nos traz essa confiança nele. Ele é sempre bom e fiel. Por isso que nós estamos aqui. Nosso Deus é bom e fiel o tempo todo. Aleluia, glória a Deus. Então por isso nós vamos cantar hinos a Ele nessa noite, amém? Por isso nós vamos cantar de todo o nosso coração, de todo o entendimento, hinos a esse Deus maravilhoso que merece toda a honra e toda a glória. E eu sei, tenho certeza que você não vai sair da mesma maneira que entrou aqui. Você vai sair daqui renovado, você vai sair daqui fortalecido no Senhor, com o coração cheio de paz e alegria. Amém? Aleluias. Vamos falar com o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui, Senhor,
para te adorar, para te dizer o quanto nós te amamos, o quanto, Senhor, nós ansiamos, ó Pai, de estarmos aqui juntos, Senhor, com o teu corpo, Pai, para te dizer o quanto nós te amamos, o quanto, Senhor, o nosso coração se alegra em poder cantar louvores a ti, Senhor, em poder, Senhor, te dizer o quanto nós te amamos através, Senhor, da nossa adoração, através do hino de adoração que vamos entoar a ti, Senhor. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, que o Senhor possa receber a nossa adoração, Pai, que o Senhor possa, Senhor, ó Pai, receber a cada um, Senhor, do louvor, da adoração, do nosso amor sincero diante de ti, Pai. Queremos te agradar, Senhor, ó Pai amado, Deus querido, venha receber o nosso louvor, a nossa adoração, porque tu és o nosso melhor, tu és o motivo do nosso louvor, tu és o motivo de nós estarmos aqui, Senhor. Ó Pai, nós cremos que o Senhor faz presente aqui, Senhor, mesmo sendo poucas pessoas que vieram hoje, Senhor. Ó Pai, mas a tua palavra diz, quando tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, o Senhor estaria presente, Pai, e nós cremos que o Senhor está aqui, Senhor. Então recebe a nossa oração, a nossa gratidão do nosso coração por ti, recebe o nosso louvor, Pai. Oh Pai, nós te amamos, Senhor, tu és o nosso melhor, tu és, Senhor, o motivo, Senhor, da nossa alegria, da nossa adoração. Tu és o nosso melhor, Senhor, e a ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração a esse Deus único, aleluia, a esse Deus tremendo, a esse Deus maravilhoso, esse Deus que é por nós, aleluias, louvado seja o seu nome, Senhor. Ah, Pai amado, Deus querido, a ti, somente a ti, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, Pai. Nós te amamos, Senhor, aleluias, aleluias. E diante de ti, Pai, eu também quero te pedir, Senhor, que o teu mover, o teu agir, Senhor, trazendo consolo, Senhor, aos pais do Bruno, que infelizmente, Senhor, eles estão sofrendo pela perda do seu filho, que o Senhor venha consolar o coração deste pai, desta mãe, que o Senhor venha, Senhor, consolar o coração da Valda também pela perda da Renata, que o Senhor venha, Senhor, abençoar esses pais pela morte dos filhos, Senhor, consolando o coração deles, Pai, em nome de Jesus, os abençoa, Senhor. Ó Deus amado, Deus querido, conforta esses corações, conforta, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor, a vida desses pais que choram pelos seus filhos, Senhor. Consola-os, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Venha abençoar, Senhor amado, Deus querido. Abençoa o Henrique também, Senhor. Esta criança de 3 anos, Senhor, que tem esse problema renal, que está na UTI. Que o Senhor venha visitá-lo agora, Senhor, e trazer a vitória da vida deste menino, Pai. Em nome de Jesus. O abençoa, Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E nós queremos te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amados. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Convido os irmãos para nos ficarmos de pé. Vamos chamar a presença do Espírito Santo. Queremos entrar em tua presença, Senhor. Queremos entronizar o nosso coração, vestir as tuas vestes. Nos santifica nesta noite, Senhor. Vem, Jesus. Te adoramos, Jesus. Eu quero entrar no ambiente da tua
adoração àquele que nos salvou, aquele que nos amou. Louvemos no ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam aquele que virá,
Aleluia. Podem se assentar. Graças a Deus, igreja. Em espírito de adoração, vamos honrar o nosso Deus, né? Com os dízimos e oferta, né? Porque assim diz a palavra dele em Provérbios, né? Que nós ver a provisão, sentir a provisão do Senhor, né? E ser próspero e abençoado, né? E não devemos reter o que é de Deus. Não devemos, né, reter as finanças, porque, né, aí nós deixamos de ser abençoados pelo Senhor. Amém? Vamos estar orando, né, e agradecendo ao nosso Deus, né? Senhor, nosso Pai, nosso Deus, ó Pai, nós queremos, ó Pai querido, te louvar, te glorificar, te exaltar, te honrar, ó Pai, como foi dito agora no louvor, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai amado, cada dízimo e oferta, Senhor, cada centavo que for colocado aí, Senhor amado, nesse baú, Senhor. Que o Senhor venha abençoar os ofertantes e os dizimistas, Senhor. Em nome de Jesus, multiplicar o celeiro, multiplicar, Senhor, a sementeira, como diz a Tua palavra, Senhor. E aí, Senhor amado, nós seremos abençoados, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Convido a igreja para ficarmos de pé, para quem puder. Vamos chamar mais a presença do Espírito Santo. Encontrei a paz
temeremos, Senhor Jesus. Jesus, Jesus, o nosso Consolador. Jesus, Jesus, clame ao Senhor. Jesus, 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 teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Amém. Graça e paz, igreja, amém? Glória a Deus. Como é maravilhoso podermos adorar o Senhor, amém? Não sei se vocês sentiram essa mesma vibração, né? A gente sente a presença do Espírito Santo, né? Que nem a Marisa disse no início, estamos em poucas pessoas, mas não importa, né? Aonde o Espírito Santo está, ele preenche qualquer lacuna, qualquer lugar, né? Porque a presença dele, ele toma o nosso coração de uma forma tão impactante, tão poderosa, que a gente só quer adorar. A gente só quer adorar esse Deus maravilhoso, amém? Glória a Deus por isso. Hoje nós temos uma honra muito grande, né? De estarmos recebendo o missionário Gumahara, né? Mais intimamente a gente chama ele de Guma, né? Ele foi nosso liderado na Igreja Batista dos Povos durante muitos anos, né, Guma? Ele era jovem, né? Agora parece que já não está tão jovem assim. Ele tinha cabelo na época que a gente era líder de jovens lá. Olha só que coisa incrível, né?
Mas isso não é demérito não, né? Se é ruim para ele, imagine para mim, né? Se ele envelheceu, imagine eu. Amém? Então vamos já estar chamando ele. Ele está com a sua esposa. O nome dela é, desculpa, Eliane. A Eliane está aqui conosco também, tá? Nos prestigiando. Isso é muito importante para nós, né? Por favor, Guma. Guma vai trazer uma palavra aqui para nós essa noite. Grande Guma. Ele falou que ele deu muito trabalho lá na Batista dos Povos. Meu Deus, né, Marisa? Esse era uma bênção lá. Pregador desde aquela época, desde jovem, né? Sempre pregando a palavra, fiel na palavra. Esse era um exemplo, né? Guma sempre foi um grande exemplo para todos os jovens ali, né? Tanto é que muitos acho que se espelharam nele na época lá, né? Amém? Eu vou pedir para que sentados mesmo, nós levantemos nossas mãos, vamos orar pela vida do Guma, para que Deus possa abençoá-lo, amém? E usar a vida dele aqui nessa noite, amém? Senhor amado, Deus querido, nós neste momento apresentamos a vida do teu filho que aqui está, Senhor, e te pedimos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor venha derramar sobre a vida dele nesta noite uma unção, Senhor, de poder, de autoridade, Deus, para nos trazer a tua palavra, Senhor, para que nós possamos receber de ti aquilo que o Senhor já colocou de antemão no coração dele, Pai. Abençoa a vida dele, abençoa a vida do seu casamento, da sua casa, seu lar, seu ministério, seu trabalho, Pai. Abençoa poderosamente a vida desse teu servo tão fiel, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ao vivo, gente, assim mesmo, tá? Não para, né? A Lady Murphy, todo mundo conhece a Lady Murphy, já ouviu falar? A Lady Murphy sempre acontece naquele momento que não pode acontecer, né? Ensaiamos a tarde toda, né? Usamos o microfone, agora na hora de pregar a palavra, o microfone vai. Graças e paz, irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui nesta casa, né? Como o Haroldo mesmo já me apresentou, congregamos muitos anos ali na Batista dos Povos e deu saudade quando eu vi a guitarrinha vermelha. É a mesma, eu reconheci que nós fazíamos rock and roll muito bom lá, né, Haroldo? Marisa, a gente era uma galerinha do barulho, e o Haroldo liderando a gente era uma bênção. Ai, que gostoso, né? Foi muito bom reencontrar muitos irmãos aqui que congregamos juntos, né? Amigos, e isso alegra muito meu coração. Inclusive, eu até estava no caminho, eu estava falando para minha esposa que eu tenho uma dívida com o Haroldo que eu não conhecia ainda o trabalho, né? Que na época, quando a Batista dos Povos, né, o pastor Beto enviou ele para São Bernardo, eu estava de plantão e eu não vim na inauguração, e depois aquela correria toda, e os anos vão se passando, e aí eu também fui para uma outra igreja, e assim, né, cada um trilha seu caminho, né, mas e eu vindo hoje, falei, eu estou indo lá pagar uma dívida que eu tenho há anos com o Haroldo, e aí lá conhecer o trabalho dele, conhecer a igreja, né, e assim, muito alegra meu coração, irmãos, de verdade, né, quando eu entrei essa porta dentro, assim, uma alegria muito grande invadiu minha alma, muito grande, assim, eu senti uma alegria muito grande quando eu entrei aqui nesse lugar, amém, e que essa alegria possa te contagiar nesta noite, amém, que esta mesma alegria, né, que nós sabemos que é o Espírito Santo do Senhor, que preenche os nossos corações, como mesmo o pastor Haroldo, né, disse, o costume de chamar de Haroldo, mas é pastor, né,
pastor Haroldo mesmo disse, né? O Espírito Santo é que preenche as nossas vidas, né? E como os próprios apóstolos disseram para Jesus, para onde nós iremos, né? Pois só o Senhor tem a palavra, né? Então, o mundo pode oferecer muitas coisas, né? Podemos ter prazer momentâneos em muitas coisas neste mundo, mas este momento aqui é único, irmãos, porque é um momento no qual nós adoramos o nosso Deus, e o nosso Deus se faz presente junto conosco em meio à adoração. Isso é tremendo quando nós começamos a entender isso, né? Que o nosso Deus se faz presente. Por isso que nós sentimos essa paz, essa alegria. Por isso que, né, as dores se vão, né, a preocupação se vai. E é isso que nós temos que fazer mesmo. Quando nós estamos neste local, nós temos que simplesmente pensar no nosso Deus e deixar os problemas para trás, porque o Senhor, Ele vai resolver os nossos problemas. Amém? Irmãos, eu também estou num período de apresentação, né, do trabalho que eu fui designado a fazer, né? Eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Santo André, pastor Marcos Grava. Trago também a saudação do meu pastor, amada igreja, pastor Haroldo. E no mês de junho surgiu uma grande oportunidade para a Primeira Igreja Batista de Santo André, que foi... nós temos a Conexão VEC, que é a agência missionária da igreja, que é presidida pelo pastor também, e eles já estão trabalhando com refugiados, já desde quando teve o problema com o pessoal da Síria, que tem o assentamento no Líbano, também já estiveram com os refugiados no Haiti também, quando teve o problema do terremoto no Haiti. E só que aí veio a pandemia e as fronteiras todas fechadas, e os missionários tudo aguçado, querendo viajar e não podendo viajar. Só que Deus é tão lindo, irmãos, que um militar que já tinha ido com o pastor Marcos Grava em uma das viagens missionárias para o Oriente Médio, para atendimento de refugiados sírios, o exército, ele é da Marinha, e a Marinha convocou ele e enviou ele lá para Pacaraima, no estado de Roraima, na divisa com a Venezuela, que o governo federal, né, com a situação que foi instalada em 2018, muita entrada de venezuelano no Brasil, então houve uma desestabilidade ali naquela cidade, os brasileiros expulsando os venezuelanos, queimaram as barracas dos venezuelanos. Ficou um período assim muito tenebroso ali, a segurança da cidade não estava muito legal, e o governo federal interviu, e as organizações não governamentais também, como ONU, Unicef e outras agências humanitárias também interviu. E aí iniciou ali o trabalho com a Operação Acolhida, que é um projeto do governo federal para acolhimento dos venezuelanos. Então, o que ocorreu? Esse militar quando ele chegou lá, ele teve que ficar 6 meses lá nessa Operação Acolhida. E nesse período que ele ficou, ele começou a identificar que os voluntários que vão para o assentamento no Oriente Médio poderiam ir para o assentamento aqui dentro do próprio Brasil, e ele enxergou essa possibilidade. E ele viu o trabalho que o pastor Gideão, que é um pastor de uma igreja batista local, desenvolve na região. Esse pastor, em 2019, ele foi um dos primeiros a receber os venezuelanos, porque toda a população da cidade de Pacaraima não queria os venezuelanos, porque os venezuelanos estavam invadindo, e nós sabemos também, a cidade é pequena, é o extremo norte do Brasil, então é precário, não tem saúde para todo mundo, não tem trabalho para todo mundo, então criou-se uma situação muito delicada. E esse pastor, ele ia na fronteira, quando as forças, tanto a força venezuelana quanto a força brasileira, os exércitos fazendo a segurança da fronteira, ele ia até a fronteira e pegava crianças e mães e levava para a igreja, não tinha estrutura nenhuma. Eu trouxe algumas imagens para os irmãos terem mais ou menos uma ideia, daqui a pouco a gente vai passar as imagens. E esse pastor, ele iniciou esse trabalho. A igreja batista local, ela está na cidade há aproximadamente 29 anos, só que esse pastor assumiu a igreja nos últimos 4 anos.
e ele já assumiu com essa situação. E quando ele assumiu, só tinha 4 famílias brasileiras. 2 famílias brasileiras foram embora por causa que ele estava aceitando os venezuelanos e abrigando no espaço da igreja. E as outras 2 famílias que ficaram não aceitam os venezuelanos, porém eles ficaram e estão ali sendo tratados pelo pastor, mas 95% da igreja é de venezuelano. O pastor, ele pastoreia venezuelanos. Então a gente vê assim, o trabalhar de Deus, já que nós não vamos às nações, Deus está apertando as nações e está trazendo as nações até nós, né? Então, se nós formos ver os números e pesquisar, eu vi uma matéria da Ultimate, uma revista evangélica gospel, falando que de 100 nações refugiadas no Brasil, 27 é de países fechados e está aqui no centro de São Paulo, para nós trabalharmos com eles, pregarmos o evangelho para eles e amarmos eles, e quem sabe um dia eles retornem para a sua terra natal e levem Cristo junto, né? Então, o meu desafio nesta noite é desafiar vocês, né? Desafiar em todos os sentidos, né? Em oração, em contribuição e em se doar, irmãos, né? Esse é o meu desafio, né? Uma das coisas que o pastor Gideão, agora, recente, ele está com acho que 1 semana e meia, mais ou menos 2 semanas, me ligou. Ele recebeu umas doações, ele fez uma viagem de Pacaraima a Boa Vista para retirar essa doação. Chegou em Boa Vista, o carro quebrou. Aí ficou lá uns 2, 3 dias até arrumar o carro. Foram ver a conta que ficou para arrumar o carro é o que ele recebe de oferta de donativos para poder manter a igreja. Então, assim, os desafios são grandes, são muitos desafios, né? E eu conto com os irmãos, principalmente, irmãos, com a oração, que eu sei que aqui tem gente que ora, porque a Marisa é intercessora. É ou não é, Marisa? A Marisa é intercessora e eu sei que vocês vão orar e vão nos ajudar nesse trabalho. Então, esse militar chamou o pastor Marcos Grava, falou: pastor, tem essa oportunidade. O pastor Marcos Grava me chama, falou: Gumahara, tem uma possibilidade assim, 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 de você estar indo. A princípio eu não sabia. Ele falou assim: Gumahara, você topa uma viagem? Quantos dias você pode ficar? E aí eu me disponibilizei a 30, ele falou: não, vai ser 15 dias. Mas não me falou o local, falou: esteja orando. Eu falei: tá bom. Aí eu e minha esposa começamos a orar. E aí, passado um período um pouquinho mais, ele me ligou novamente e falou assim: ó, já está tudo certo, o trabalho é esse, você vai ir lá para a cidade de Pacaraima, vai ficar com o Exército Brasileiro e vai fazer atendimento de enfermagem, né, que eu sou enfermeiro de formação, e você vai atuar junto com o Exército Brasileiro em atendimento aos refugiados venezuelanos. E só que tem um problema, nós não sabemos se você vai ficar hospedado no Exército, no acampamento do Exército. Não tem como você ficar hospedado no Pastor Gideão, porque a igreja é um assentamento também. A igreja tem 100 venezuelanos assentados na igreja. Então, assim, o espaço, a casa pastoral, mora o pastor Gideão, mora um filho que é casado e uma filha e 2 sobrinhos. Então não tinha espaço para mim ficar na casa do pastor e nem na própria igreja em si, né? E aí não sabia onde ia ficar. Tem a possibilidade de você ir para um hotel. E aí ele fez um desafio, falou só: nós não sabemos o custo também de tudo isso. Você tem uma rede de mantenedores? Irmãos, e olha como é que as coisas são, né? Nesses anos todos, participando de simpósio, de conferência e pregações, eu aprendi com a Margareta, da SOS Global. Uma vez eu fui numa convenção com ela, da SOS Global, e ela deu um chacoalhão em nós, vocacionados, missionários, enfim. Ela falou: vocês se preocupam muito com os mantenedores, em levantar mantenedores, mas saiba de uma coisa, que vocês têm que levantar intercessores, porque o mantenedor é Deus, o recurso ele vai vir, não se preocupa que vem. E nas minhas viagens, que eu sempre faço, os meus projetos, né? Então,
Eu sou voluntário por Asas de Socorro, que é uma agência missionária que atua no norte do Brasil, que faz atendimento médico, enfermagem, dentista, para ribeirinhos em todo o norte do Brasil. Eles têm base em quase todo o norte, só não tem no Amapá e no Acre, mas nas outras capitais do norte do Brasil eles têm uma base missionária. Então sempre viajo, desde 2016 eu viajo com eles nas minhas férias, e também sou voluntariado da missão Kaiowá, ali no Mato Grosso do Sul, que é dos presbiterianos. Eles têm um hospital e uma escola. Então, eu também já doei alguns dias das minhas férias e fiquei no hospital indígena para atendimento indígena. Então, nessas minhas viagens, eu já tinha algumas pessoas que conheciam meu trabalho, que sabem que eu sempre fui envolvido com missões e sempre participei. Aí eu falei, vou fazer uma lista de transmissão e vou pedir para o povo orar e vou pedir oferta, que é o que o missionário mais sabe fazer, ora e oferta. Então, irmãos, eu fui surpreendido de uma tal forma que eu pensei que eu ia conseguir metade do dinheiro ou alguma coisa, né? Irmãos, veio oferta de tudo quanto foi lado, e em menos de um dia eu já tinha condições de ficar hospedado lá na cidade de Pacaraima. Aí eu liguei para o pastor Grava e falei, pastor, o senhor mandou acionar os mantenedores, mas eu acionei os intercessores, e os intercessores se tornaram mantenedores, e já tem recurso para nós ficarmos, independente, se eu vou ficar no exército, na igreja não vai ser possível, mas aonde for, nós já temos o recurso, e assim foi, irmãos. Só que nos 45 do segundo tempo, que era para nós subirmos mesmo, para ir, pegar o avião e ir, o exército dá o aval que eu poderia ficar no exército. Então, assim, nós vamos vendo o agir de Deus e as quebras de paradigmas. Porque o exército é a soberania total. Nós não poderíamos ficar no assentamento do exército, só que o exército foi e abriu a exceção, poderíamos ficar. Aí quando nós chegamos lá, eu pensei que eu ia ficar no acampamento com os militares homens e a minha esposa Eliane iria ficar num acampamento com as mulheres militares. Não, irmãos, chegamos lá, eles separaram um contender só para nós dois. Então, e todos os militares, poxa, e todos eles pensavam que nós também era muito importante, mas nós, coitado de nós, né? Mas importantes somos que somos filhos do rei, né? E os próprios militares, eles falavam, poxa, é inédito isso, vocês ficarem no contender casal, não pode, mas isso é inédito. E aí eu falava para minha esposa depois, né? Eu falava, não é que é inédito, é que é Deus que está no negócio, e quando Deus está no negócio, Ele faz, né? E assim foi, irmãos. Então fizemos atendimento de enfermagem, ficamos lá 15 dias. Então, durante a semana, de segunda a sexta, eu trabalhava diretamente em atendimento, com a vacinação, fazendo o Plano Nacional de Imunização, né, o PNI. Então, todos os venezuelanos que entravam sem registro de vacinação, nós fazíamos a vacinação completa, como diz o nosso calendário de vacinação brasileiro. Aqueles venezuelanos que apresentavam a documentação, aí a gente só acrescentava algumas vacinas. E também fiz atendimento num hospital de campanha deles, que é um hospital de urgência. Teve alguns atendimentos de urgência, mas assim, foi mais a parte de vacinação. A minha esposa, ela trabalhou na parte administrativa, com o SAMI, né, os arquivamentos das fichas médicas, e também ficou com a parte da farmácia, organização de medicações. E aos finais de semana nós íamos para a igreja para apoiar o pastor Gideão. Então na sexta noite eu tive falando para homens, ela esteve falando para as mulheres. Teve um sábado o dia inteiro, ela fez um workshop de beleza, que ela é da área da beleza. Aí fez um workshop para as venezuelanas. Foi algo tão tremendo que elas a igreja também tem ela tem 2 CNPJ, um CNPJ de igreja e um CNPJ de associação. Então eles podem emitir certificado. Então elas ficaram o dia todo com a Eliane, aprendendo a fazer as maquiagens, a sobrancelha, essas coisas todas que as mulheradas gostam, né? E aí no final as venezuelanas receberam o certificado. E assim, a cada venezuelana que ia lá na frente pegar um certificado era uma festa,
porque elas se sentiram importantes, elas, né, se sentiram acolhidas, né? E assim foi, irmãos, foi uma bênção. Fomos impactados com algumas histórias, né? Conheci um médico, né? Então, o Brasil, ele é o 5º país de escolha dos venezuelanos, então nós estamos na 5ª posição. O primeiro país que eles escolhem para migrar é para a Colômbia, até por também fazer divisa com a Colômbia e também o idioma, o espanhol. Mas os venezuelanos que vêm também para o Brasil são assim, a classe mais pobre dos venezuelanos. Eles viajam de 5 a 7 dias até chegar à fronteira com o Brasil, para poder passar para o Brasil. Então eles chegam lá sujos, chegam desnutridos, muitos chegam doentes, muitos chegam com a roupa do corpo, e já teve caso de chegar somente com a parte íntima porque foram assaltados. Por quê? Dentro da Venezuela, até chegar na divisa com o Brasil, eles passam por várias barreiras policiais deles lá, dos militares. Como eles estão vivendo num período de ditadura, né, um período difícil lá do governo deles, então os próprios militares subornam eles, porque sabe que está na viagem migratória, sabe que eles levantaram algum recurso para poder fazer essa viagem, então eles, a cada barreira policial, eles são subornados. Muitas vezes, quando chega próximo da barreira, eles entram para dentro do mato para poder não passar pela barreira. Algumas regiões que eles passam são regiões montanhosas e que chega a fazer até 0 grau de temperatura, né? Então, assim, são muitas coisas que eles passam e até chegar no Brasil e ser acolhido ali. A partir do momento que chega no Brasil, o que o governo brasileiro faz? Dá o abrigo, dá a alimentação e assistência à saúde, dá também cursos, muitos deles que já são profissionalizados, que já vêm com profissões. Então, eu conheci lá no assentamento do pastor Gideão, conheci um médico e conheci um engenheiro também, engenheiro civil. Essas pessoas, eles trabalham e dão alguns cursos, e tem algumas, não, tem várias empresas que contratam esses venezuelanos. Então aí a Polícia Federal tira, emite CPF, documentação, e aí eles são interiorizados para os demais estados brasileiros, né? Então nós temos um pastor também aqui em Americana, que já recebeu famílias venezuelanas, e esse é o trabalho do governo federal com o pessoal da civil, né, que somos nós. E o grande desafio é esse: se tem vontade de ir, mas eu não sou da saúde, não tem problema, irmãos. Lá tem, se você não conseguir trabalhar com o exército, a gente vai te encaixar para você trabalhar com o pastor Gideão. Tem trabalho de todo jeito. Se tem afinidade com criança, é o que mais tem, porque uma das coisas também que chocou, que foi um relato de uma venezuelana que foi atendida pela minha esposa, que eles viajam, a mãe com 4, 5 crianças tem que escolher qual das 3, das 2 que vai vir para a viagem migratória, e as outras ficam na Venezuela. E isso ocorre muito. Os chefes de família, eles vêm primeiro e a família fica para trás, e aí eles vêm tentar a sorte, vêm tentar uma nova vida. E a partir do momento que está aqui, muitas empresas, que é o segundo passo, muitas empresas que, a partir do momento que eles já estão contratados, já estão interiorizados no Brasil, muitas empresas vão e buscam as famílias para serem interiorizadas aqui no Brasil e estarem juntos em família. Então, são esses os desafios, são esses a grande experiência que nós tivemos, né? E acho que o vídeo está pronto? Os vídeos está pronto? Está pronto? Vou mostrar um pouquinho para os irmãos. Se puder, começa pelo primeiro. Se puder soltar abaixo, porque tem alguns vídeos que ficou gravado um pouco alto, aí vai acabar.
Essa é a minha igreja, né? Primeira Igreja Batista Santo André. Esse vídeo fala um pouco sobre os dados, né? Sobre alguns números. Então, 26 milhões de refugiados no mundo todo, né? Nós temos. Os principais motivos, né? Perseguição política, religiosa e guerras. 65% dos pedidos até 2019 no Brasil era de refugiados venezuelanos. Então nós fomos até o extremo norte, né? Na divisa. Aqui é o assentamento do pastor Gideão. Aqui é um culto que está sendo realizado. Esse workshop também nós fizemos com doação das ofertas, né? Nós que patrocinamos o coffee break para eles, né? Aqui é o assentamento do exército. Essa parte branca é o hospital de campanha que foi montado. Aí esse dia eu estava nisso, vacinação, né? Estava fazendo a vacinação dessa jovem. Essas casinhas atrás, eles chamam de... Aqui é o assentamento onde nós ficamos com o exército. Nós ficamos nesses containers. Aqui é onde eles fazem as refeições deles. Esse é o assentamento onde eles estão abrigados. Aqui é na igreja, o assentamento da igreja. Aqui é do exército, é o assentamento do exército. Então, a cada barracona dessa daí fica 15 famílias, mais ou menos, tudo junto. Aí a divisa, né? Aqui é no Pastor Gideão, esse assentamento. Tem mais dois e a gente já. Essa é minha esposa, né, que teve no atendimento. Essa é uma militar evangélica. Foi o dia que ela fez o workshop, lecionando para elas aprenderem. O certificado, né? Esse dia nós ensinamos o cantor cristão para eles. Só mais um e termina. Esse é o pastor Gideão. Aqui é a igreja. Esse casal, no dia que eu ministrei, eles aceitaram a Jesus. Esse é um momento de lazer que eles têm. Às vezes eles jogam vôlei, às vezes eles jogam futebol. O pastor, ele tem uma rádio, tem uma web rádio lá. E muitas vezes... Acabou, né? Acabou. Muitas vezes a rádio fica desligada porque não tem quem vai lá pregar, soltar um louvor. Então, olha o desafio aí, ó. Pregadores, o pessoal da multimídia aí, vai lá, ficar lá, fazer um programa de rádio e abençoar os nossos irmãos.
Para não ficar só nas minhas palavras, né, e no testemunho, né, que vivemos lá, e para a honra e glória do nome do Senhor, sobre a minha vida estava uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque nós éramos os pioneiros. Então, o que o Exército combinou com o pastor Marcos Grava da Conexão VEC? Falou assim, ó, me manda então um representante de vocês e nós vamos analisar o trabalho de vocês. E se for legal, a gente abre as portas para ver mais voluntários. Então, sobre nós, tinha essa responsabilidade de irmos lá e abrir essa porta, irmãos, né? E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, agora, dia 15, já está indo 13 pessoas para lá, entre enfermeiros, dentista, tem um irmão, teve um irmão lá da primeira de Santo André, o que ele mais gosta de fazer é fotografia, câmera. Aposentado, me procurou no dia que eu apresentei o projeto na igreja, ele me procurou e falou assim, no que eu posso ser útil? Eu falei, em tudo, irmão, no que o irmão quiser ser útil, tem trabalho para tudo, mas eu posso até ensinar lá a tirar umas fotos? Pode. Então o pessoal aí que está nas câmeras, tem trabalho para vocês lá também. Então assim, irmãos, já tem 13 pessoas indo, setembro nós já queremos montar mais equipe para estar indo, e novembro também. Então, a cada 2 meses, a Conexão VEC vai querer mandar voluntários para lá. Então, o desafio está lançado. Se você sentir no coração, conversa com o pastor Haroldo. O pastor Haroldo vai nos procurar. Nós vamos direcionar vocês para o pessoal da Conexão VEC. E vai ser uma bênção, irmãos, na sua vida e na vida dos venezuelanos, na vida da igreja. É bênção pura, irmãos. Eu todas as vezes que o meu coração ele borbulha, né? Às vezes até amigos mesmo perguntavam, né, lá da Batista dos Povos, mas Guma, você gosta de ir para Olambra, né, na irmã Fátima? Às vezes eu ia para Olambra, uma igreja da Igreja Batista dos Povos. Eu ia e eu tinha que voltar na segunda, ia no domingo e tinha que voltar na segunda para trabalhar na segunda de manhã. E muitas vezes, irmãos, eu na beira da rodovia lá acho que é Bandeirantes, eu nem sei, Anhanguera ou Bandeirantes, para pegar o ônibus para poder chegar aqui em São Paulo, Santo André, de manhãzinha para poder ir para o plantão. E muitos amigos me questionavam, mas Guma, o que é isso, meu? Você está bem? Eu falo, eu não me entendo, porque isso daí me traz uma alegria tão grande, é algo que me preenche, e se eu não fizer, não me preenche, então eu faço. Então, irmãos, não se retenha, amém? Se o Senhor te chamar, abraça o chamado que Deus te deu, faça com amor, porque o Senhor vai te honrar, né? Como me honrou muitos outros, né? Tem honrado o pastor Haroldo, que, né, desde que eu conheço o Haroldo tem chamado pastoral, né? Desde que eu conheço o Haroldo, né? E aqui está o Haroldo pastoreando vocês, amém? Então, cada um tem o seu chamado, abraça seu chamado, amém? E invista no seu chamado. Irmãos, muitas e muitas não. Quase que todas as viagens missionárias que eu fiz foi com custeio meu, com recurso meu. Tive apoio de alguns irmãos, mas a maioria das minhas viagens, dos meus projetos, então assim, muitas vezes, né, e posso falar como músico, né, muitas vezes nós investimos, estudamos nosso instrumento, compramos bons instrumentos, mas quando toca, e agora eu falo com os vocacionados como eu, quando toca em missões, a gente quer empurrar para a igreja, não, a igreja tem que pagar, a igreja tem não sei o que, não, irmãos, se você é vocacionado, se você é chamado para o ministério, o primeiro a investir na sua vida é você mesmo. Doe suas férias, doe lá aquele feriado prolongado que muitas vezes, né, quantas e quantas vezes, irmãos, isso não foi uma e duas não, foi muitas vezes, feriado prolongado, muitos dos amigos da igreja indo para a praia, indo para qualquer outra atividade, e eu ia para as outras atividades da igreja. O Haroldo, Marisa é testemunha disso, ia para Curitiba, ia para Olambra, e a igreja local também, né? E saiba de uma coisa, se você tem chamado transcultural, eu aprendi isso, né? Se você não frutificar na sua Jerusalém, não tem como você frutificar na Samaria, na Judéia e nem nos confins do mundo. Primeiro você tem que frutificar aqui na sua Jerusalém,
mostrar os seus frutos aqui, e o Senhor é fiel e justo para te levar aonde for necessário e aonde tiver uma alma necessitando. Amém? Vamos ler um pouquinho a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, 7. Segundo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Amém? Eu já vou lendo para a gente não tomar muito tempo, porque eu acho que o tempo já está se esgotando. Amém? Se puder ficar em pé, né? Reverência. Amém. Então a palavra do Senhor diz assim, 1 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Irmãos, pode se assentar. Irmãos, essa palavra ela é tão tremenda, porque o Senhor, o poder que o Senhor nos libera é um poder transformador. Nós temos o poder de transformar pessoas. E é tão lindo o que Deus faz, porque eu sou enfermeiro há mais de 15 anos. E quando começou a pandemia, passado pouco período da pandemia, o hospital me mandou embora. E eu fiquei sem entender. Eu falei, mas como assim? Agora que mais do que nunca era para mim estar na linha de frente, atendendo e trabalhando, e o hospital me mandou embora. E eu relutei, eu não aceitei o meu desligamento. E eu fiquei relutando com Deus. Relutando e não aceitando, enfim, e foram passando-se os dias, né? E a pandemia acontecendo e eu em casa, e eu relutando, e eu queria estar na linha de frente, porque eu já sou da área, já tinha enfrentado H1N1, já tinha enfrentado outros problemas de saúde da população. Então eu falei, não, eu quero estar lá, eu estudei para isso, eu quero estar lá, né? E Deus me colocou dentro de casa, até que eu entendi que Deus estava me guardando. Aí até que Deus falou, aquieta teu coração, porque eu estou te livrando. E aí eu fiquei bem tranquilo, eu falei, então tá bom, se Deus está me livrando, eu vou ficar quietinho aqui em casa. E eu fiquei quietinho, fiz como, né, as autoridades estavam pedindo para fazer, fiz os distanciamentos, enfim, tudo que foi pedido para fazer eu fiz, e fiquei quieto. Só que aí as pessoas do hospital começaram a me ligar, ora por isso, ora por aquilo, amigos internados, amigos entubados, enfim, amigos abalados psicologicamente, por causa de muito atendimento, muita demanda, e eu comecei a orar por esse pessoal, e aí eu entendi que Deus estava me guardando, e eu falei, sou um privilegiado, eu estou guardado, meu Deus. Teoricamente, né, poxa, estou desempregado, era para mim estar, né, preocupado, crise, enfim, e eu falo, não, eu sou um privilegiado, Deus me guardou, tem me sustentado, não estou passando necessidade, estou guardadinho, ainda tenho uma reservinha que dá para esperar passar essa onda aí, e na hora que passar, o mercado vai melhorar, eu vou me contratar e eu vou estar na minha área novamente, e tranquilo. Só que aí, irmãos, a gente vem o convite da viagem. Em momento nenhum, irmãos, na hora que o pastor falou, Gumahara, você quer ir? Assim, você vai trabalhar, você vai para... Teoricamente, eu poderia muito bem ter falado, pastor, não é para mim não. Deus me tirou da linha de frente, eu estou quieto dentro da minha casa. O senhor vai me mandar lá para Pacaraima, no extremo norte do Brasil, Manaus pegando fogo em janeiro, fevereiro, março, agora que começou a melhorar, nova cepa chegando, Indiana. Eu, pastor, não vou ir não. Vou ficar eu, e o pastor ainda quer pôr eu e minha esposa para ir lá para Pacaraima. Eu poderia, irmãos, mas irmãos, Deus é tão lindo que na hora que ele falou, eu falei, não, amém, não, nós vamos. Não tive medo da Covid, da situação que estava instalada, não me amedrontou. Só que o inimigo ele é sujo e astuto. No que ele pegou? Porque aqui o que nós lemos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, um espírito maligno, de covardia. O que o inimigo quis lançar sobre a minha vida?
como nós éramos os pioneiros a ir para o local, nós estávamos indo representar a igreja, representar a missão, e com a possibilidade de abrir as portas para a igreja e novos missionários, enfim, aquela responsabilidade, o inimigo começou a colocar na minha mente: você não vai conseguir, você não vai dar conta. Irmãos, eu vou para o norte do Brasil, ano sim, ano não, eu vou fazer projeto lá. Conheço também o tipo de atendimento, só que o inimigo lançando esse tipo de seta e querendo colocar medo, e foi indo. No começo eu falei: é a ansiedade normal nossa, né? Vai viajar, vai para um lugar que você não conhece. Não tinha muito conhecimento. A única coisa que eu sabia é que as 4 famílias brasileiras que congregavam na igreja abandonou o pastor sozinho. Aí quando eu fui descobrir o nome do pastor, Gideão, eu falei: eu sou um dos 300, eu tenho que ir para lá. E assim foi, irmãos. Eu falei: eu não posso abandonar o Gideão lá, eu tenho que ir lá, que eu sou um dos 300. E aí enfim, só que aí a ansiedade começou a aumentar, eu comecei a perder noites que eu dormia 6 horas, comecei a dormir 5, noites que eu dormia 5, comecei a dormir 4, e foi indo 2 noites de dormir 1h30, e aí eu falava para minha esposa, isso não é normal, é guerra espiritual, é demônio, enfim, irmãos. Aí começou a um ponto de eu falar para minha esposa. Já a primeira igreja Batista Santo André fez o culto do envio, me colocou eu lá no púlpito, me orou, pastor e todo mundo, comissão da igreja abençoando, e eu já estava tudo certo para subir no avião e ir. Esse espírito de covardia que nós acabamos de ler, fazendo pressão, querendo tumultuar para mim não ir para a viagem, para mim não executar o que tinha que ser executado, o que Deus tinha para ser realizado naquele lugar. E aí, a ponto de faltando 1 ou 2 dias, eu falar para minha esposa, não, eu vou ter que ligar para o pastor, vai ter que cancelar isso aí, porque não está certo, não vai ficar ruim o negócio lá. E aí, ao mesmo tempo, amanhecia o dia, vinha uma coragem, vinha uma determinação no meu coração, e eu falava: não, eu vou, além de eu ir representar o nome da primeira igreja Batista de Santo André, o nome da agência missionária, eu estou indo lá representar o nome de Jesus Cristo, o nome dele, sobre todo nome. Todos têm que se dobrar. E aí, irmãos, aonde foi a guerra espiritual, eu comecei a orar, eu falei: não, nem se for para mim subir, e seja lá o que acontecer lá em Pacaraima, não sei o que é que está me esperando lá. E a igreja em si, né, a grande preocupação dos pastores aqui era o quê? Eu ou ela adoecermos lá, porque para tirar nós de lá, e vai que eu complico, ou ela precisa ir ser entubado, essa situação toda. Então a preocupação maior da igreja era essa, era a parte de saúde. A parte de saúde eu estava tranquilo, e assim foi, irmãos, e fomos. Então nós vemos o quê? Que o inimigo ele é astuto. Se nós dermos vazão por esse espírito de covardia, ele nos paralisa, ele não permite nós darmos um passo. Que eu estava a ponto de já ligar. O culto, né, do envio foi no domingo, na segunda-feira eu falei: não, vou ligar para o pastor, vamos cancelar isso aí, eu não vou mais não, porque eu não estou com condições de ir não. Mas e aí eu determinei e falei: não, eu vou, vamos. E assim nós fomos, irmãos. Então, irmãos, nós temos que ter essa certeza no nosso coração, né? Que o Espírito do Senhor, ele nos dá poder, né? Ele nos dá, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então eu me apeguei em Cristo Jesus, eu falei: não, quem está me chamando e quem está me enviando é o Senhor dos Exércitos, eu vou. E assim foi, irmãos, porque se nós dermos, né, lugar ao espírito de covardia, é claro, lá em Apocalipse 21:8, né, lá nos afirma, né, que os covardes não herdarão o reino de Deus. Se nós nos acovardar, nós não vamos herdar o reino dos céus. Então nós temos que nos encorajar, nós temos que ir. Se Deus chamou, Ele capacita para você fazer, é Ele que está te alistando, amém? Então nós temos que ter essa convicção no nosso coração. Então 3 características que esse espírito maligno ele quer operar, ele, né, que a palavra do Senhor diz que ele fica ao nosso derredor, ele fica só ao derredor, só observando, e aí ele quer
te amedrontar, colocar medo, colocar insegurança, trabalhar, né, no complexo de inferioridade, enfim, aí ele vai, né, aí ele começa a fazer o estrago. E se você der vazão para o inimigo, der ouvido para ele, aí ele te aprisiona com covardia, com medo, com temor, né? E não é o temor da santidade, né, que nós conhecemos, o temor ao Senhor. Não, é aquele temor de medo, de insegurança, né? Síndrome, e aí vai indo, né? A ansiedade, da ansiedade passa para a depressão, da depressão passa para a síndrome do pânico, aí vira aquela coisa, irmãos, incontrolável. Mas nós servimos um Deus que nos prometeu que o que Ele dá é o Espírito Santo do nosso Deus, que preenche o meu coração e o teu, e Ele nos dá poder, Ele nos dá amor, e Ele nos dá equilíbrio, moderação. Por isso que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que falar para o inimigo bater em retirada, e ele bater em retirada. Irmãos, as coisas só começou a acalmar depois de 3 dias que eu estava em Pacaraima. Quando nós descemos naquele assentamento do exército, eu sentia os demônios naquele lugar. E aí eu falei, está explicado porque que não queria deixar eu chegar até esse lugar. Porque alguma coisa iria ser feita. Outra coisa, o assentamento do exército, porque são 3 assentamentos que tem lá. É o assentamento do exército, que tem aproximadamente 1.300 a 1.400 pessoas. O assentamento do pastor Gideão, que é no espaço da igreja, tem aproximadamente 100 pessoas. A igreja católica também faz um trabalho de acolhimento, que tem também aproximadamente 100 pessoas. Só que, irmãos, os 3 primeiros dias eu fiquei só no assentamento do exército, trabalhava lá durante o dia e contato só com os venezuelanos lá no assentamento do exército. Aí no sábado, aí na sexta-feira à noite eu tive contato com o pastor e falei, pastor, o negócio aqui é pesado. Ele falou, meu irmão. Aí ele deu uma risadinha, que acho que ele não quis me assustar mais ainda, né? Ele deu uma risadinha e falou, meu irmão, é pesado mesmo. E aí eu entendi, quando eu cheguei lá no sábado de manhã, lá no assentamento da igreja, que eu cheguei, eu olhava para os venezuelanos, não tinha o mesmo aspecto dos venezuelanos, não tinha aquele peso, não tinha, e a minha esposa, até então, ela não tinha tido essa experiência, e quando ela desceu lá no assentamento do exército, ela sentiu a mesma opressão, e aí ela falou assim, não, realmente, é espiritual o negócio, eu comecei a sentir, não me senti bem. Só que aí, irmãos, quais são as nossas armas? O que nós sempre aprendemos? Que lá em Coríntios diz que as nossas armas, elas são poderosas para destruir fortalezas. Nós temos poder para destruir fortalezas. Não sobrou outra alternativa, irmãos. Nós trabalhávamos das 8 às 5, jantávamos ali por volta das 6h30, 7 horas, entrava para dentro daquele container, oração e louvor. Eu levei um cantor cristão, que como a minha esposa, ela toca teclado, mas ela toca só com partitura e os hinos do cantor. Então aí eu já levei, porque caso precisasse cantar e tocar lá, já estava preparado. Deus usou a arma para outra coisa. E, irmãos, eu entrava, e os irmãos sabem, o Haroldo, o pessoal sabe que eu gosto dos hinos da harpa, dessas coisas, eu sou meio, que eu, desde criança, né, então, e aí eu entrava dentro desse container e toma, oração e louvor, e aí as coisas foi acalmando, e o nome do Senhor foi glorificado. Então, irmãos, o que nós vemos com isso? E aonde nós temos que nos apegar? Quando Deus fala aqui que Ele nos libera, por intermédio do Espírito Santo, poder, está lá registrado, né? Parece que o inimigo ele é tão sujo que ele quer anular essas palavras da nossa mente. Ele quer realmente roubar essa semente que está plantada no nosso coração. Quantas e quantas vezes, irmãos, quase que todo culto de missões ou qualquer coisa que você vai fazer relacionada a missões, todo mundo leva lá para Marcos 16, de 15 a 18. E recebereis poder, e serão minhas testemunhas, e de por todo mundo, e pregai o evangelho, tal, colocará a mão sobre os enfermos e os curarão, colocará a mão sobre os endemoniados, expulsarão os demônios, se beber alguma coisa mortífera, não te fará dano nenhum. Quase que todo culto de missões, ide por todo mundo. Marcos 16,
Todos nós conhecemos de cabo a rabo esse texto. Mas o inimigo, ele quer o quê? Roubar. Esse espírito de covardia quer roubar essa verdade que nós temos no nosso coração. Irmãos, toma posse do poder que está sobre a sua vida. Você tem poder no nome de Jesus Cristo. Você tem que tomar posse. Outra, o que o Espírito Santo nos dá, amor, irmãos. Irmãos, como é maravilhoso. Muitas vezes a gente pensa que a gente vai para essas viagens, a gente vai para esses lugares para nós darmos, né? É você que recebe, irmãos. Sabe por quê? Porque o princípio, a lógica de Deus é totalmente diferente da nossa lógica. E a forma que Deus trabalha é totalmente diferente. O que é que nos evangelhos fala para nós? É melhor nós darmos do que recebermos. Sabe por quê? Que quando nós nos doamos, aí é que nós recebemos, irmãos. Aí você recebe amor, você olha e começa a enxergar você mesmo. Fala, olha, lá em Santo André eu tenho, né, tanta coisa, uma igreja maravilhosa, amigos maravilhosos, família maravilhosa, e esse pessoal está andando 7 dias para tentar uma nova vida, está deixando tudo para trás. Muitos deles vêm com toda a história deles numa mochila nas costas, caminhando naquelas estradas. Então você recebe amor, e muitas vezes, irmãos, você pensa que o missionário vai, enfim, o líder, o pastor faz porque quer. Não, está aqui, 1 Coríntios 13, é amor. E saiba de uma coisa, o que diz lá no texto de 1 Coríntios, nós podemos fazer qualquer coisa, podemos ter o maior dom, podemos fazer cair fogo do céu que nem Elias, mas se nós não amarmos o nosso próximo, aquele que está mais próximo de nós, de nada vale, que nem lata vazia, só faz barulho. Mas, irmãos, saiba de uma coisa, nesta noite o Senhor vai colocar amor no seu coração, pelas almas, pelas pessoas que estão necessitadas, pelas pessoas, muitas vezes, né, quantas e quantas vezes, né, você acorda de madrugada e não quer levantar para orar, né? Aí, é o que eu falei para os irmãos, Jesus me deixou separado, o pessoal do hospital começou a ligar, alguma hora por isso, hora para aquilo, e aí, o que aconteceu? Pode deixar que eu oro, vai orar e não está orando. Chegava de madrugada, acordava, aí tinha que orar para o povo. E vocês acham que eu queria largar minha cama para ir lá orar? Não, irmãos, não vamos ser hipócritas, não queria. Mas aqui, o que a Bíblia me fala? Que o Espírito de Deus, quando Ele nos reveste de poder, de amor e de equilíbrio. Eu levantava da cama e ia orar pelos meus amigos, e orar pela igreja, orar pelos missionários, orar pelo trabalho, orar pela minha vida, pela minha família, por amor. Aleluia, irmãos. Hoje em dia nós vemos muitos fazendo o evangelho de tudo quanto é jeito, mas quem faz com amor faz a diferença. Quem faz com amor, irmãos, faz a diferença. E no grande dia também será, né? O joio e o trigo vai ser separado, né? Nós conhecemos o texto. Muitos vão chegar lá com obras de madeira, será queimado, obras de palha, será queimado. Agora, quem chegar lá diante do nosso mestre com obras feitas com amor à obra, meu irmão, teu galardão está garantido. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E saiba mais, irmãos, este espírito de covardia, o que ele queria fazer? Me desequilibrar, eu passar vergonha diante da igreja, diante dos pastores, diante dos irmãos, diante dos meus mantenedores que já tinham ofertado. Enfim, esse espírito de covardia queria causar o que em mim? Desequilíbrio. Mas o Espírito do Senhor trouxe equilíbrio, aleluia, trouxe equilíbrio. Sabe por quê? Porque está lá em Gálatas 5, 16, 18, Gálatas 5, 22, o que é os frutos do Espírito, né? Nós conhecemos o texto, sabemos, né? Longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, e aí vai indo na lista, né? Se não me falha a memória, aí é 12 ou 13 atribuições que o Espírito Santo deposita gratuitamente em nossas vidas. Mas para isso acontecer, nós não podemos dar ouvido ao espírito de covardia, porque ele não vai parar de lançar seta,
cochichar. E nós temos, irmãos, que resistir, é o que a palavra diz: resistir o diabo e ele, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É isso que a palavra me garante e garante para você. Então, irmãos, esta é a grande bênção, né? Essa é a grande vitória que o Senhor tem para nós, amém? Que nós possamos tomar posse, amém? Daquilo que o Espírito disponibiliza para a minha vida e para a tua. E o Senhor quer nos usar, o Senhor quer te usar na sua profissão, o Senhor quer usar você no seu ministério, o Senhor quer usar os seus recursos, amém? Irmãos, muitas vezes, né, até mesmo a situação lá que eu vi, né, e eu olhando e falando, Senhor, né, a gente muitas vezes, né, não negligencia, né? A gente negligencia, né? Essas pessoas tão necessitadas, tão carentes, e nós lá, e principalmente nós aqui, irmãos, de São Paulo, né? A nossa realidade é totalmente diferente da... Sabemos que aqui tem muita necessidade, não vamos fechar os olhos, porque, né, se nós formos nas nossas comunidades aqui, sabemos que é carente e que nesse período está passando por muita dificuldade. Mas, irmãos, tem muito lugar carente no nosso país e também por aí afora. Mas como eu comecei a falar aqui um pouquinho da palavra do Senhor, o Evangelho, ele é transformador. Aleluia. Irmãos, a sentença para mim e para os meus irmãos e para a minha família era ruína, mas o Evangelho entrou na vida da minha mãe e depois entrou na vida do meu pai e mudou a história da minha família. Aleluia. Vai mudar a história da tua, vai mudar a história dos seus filhos, porque nós cremos. A palavra do Senhor diz: crê e será salvo tu e tua casa. E nós cremos que vai alcançar, sabe por quê? Porque quem tem promessa, irmãos, quem tem promessa, o Senhor lembra das promessas. Sabe por quê? Porque Ele é um Deus imutável, Ele não muda. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir, e o nome dEle vai ser glorificado. Irmãos, eu agradeço imensamente estar com os irmãos, foi muito gostoso cultuar com os irmãos, estarmos aqui presentes, rever amigos, né? Que possa ter mais vezes, pode me chamar, pode contar comigo, tá bom? Que Deus abençoe Haroldo, Marisa, pastor Haroldo, né? Costume de chamar só de Haroldo, mas pastor Haroldo, que Deus abençoe vocês, né? Vocês estão em boas mãos, viu? Falo de boca cheia, porque fui liderado por eles mais de 10 anos, né? Liderado ali pelo Haroldo, pela Marisa. E irmãos, vocês estão no meu coração, amém? E conto com a oração dos irmãos, amém? E por último de tudo, ó, como é que Deus faz. Nos últimos 2 dias que eu estava lá, um amigo daqui de Santo André me chamou: tá desempregado ainda? Tô. Ó, tem uma vaga assim, tem interesse? Eu falei: deixa eu voltar, eu ainda estou em viagem, deixa eu voltar. Olha, irmão, como a gente é abusar, né? A gente ainda é abusado, né? Deixa eu voltar, que aí depois eu vou mandar meu currículo. E assim foi, irmãos. Eu retornei, aí mandei o currículo para ele. Em primeiro momento me reprovaram na entrevista, e aí, como eu já tinha dado por perdido, falando: não, essa vaga não vai vir. Passado, acho que uma semana, me ligaram novamente, mandaram mensagem, falaram: tem interesse? Ainda tem. Estou trabalhando, né? Então, assim, e Deus foi abrindo portas, né? Aí fui convidado para contar o testemunho e ser entrevistado pela Rádio Transmundial, aquela que faz o Pão Diário, né? O Presente Diário, né? Antigamente era Pão Diário, né? Aí mudou o nome para Presente Diário. Aí fui convidado, aí fui entrevistado, aí ele surgiu também: ó, você não quer fazer parte, você ser um entrevistador? Deus abrindo portas, e assim Deus vai fazendo, e a obra do Senhor vai acontecendo, e o nome dele vai sendo glorificado. Por isso, irmãos, se sentiu no coração, vai avante, amém? Peça a bênção do teu pastor vai saber te orientar, porque ele soube me orientar.
Quantas e quantas vezes eu fui lá, Haroldo, isso, não, calma, Guma, vai estudar enfermagem. Foi ou não foi, Haroldo? Era ele e o pastor Beto. Guma, vai estudar enfermagem, depois você vai ver esse negócio de teologia, esse negócio de missiologia. E assim foi, irmãos. Deus abençoe, irmãos. Muito feliz de estar com os irmãos. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, amém? Maravilhoso, né? Veja como é importante, né? A palavra do Senhor, ela é muito clara em nossas vidas, né? E não é à toa que Deus, né, trouxe outro dia o pastor André, né, missionário lá no Líbano. Hoje trouxe o missionário Guma aqui, né? Não é à toa que domingo passado nós pregamos justamente isso, né? Lá em Atos 1:8, né, nós falamos justamente sobre essa questão, né, que nós temos que receberíamos o Espírito Santo, o poder que viria do alto, né, e seríamos testemunhas, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? E está aí o exemplo. E muitas vezes a gente se questiona, né, mas eu não tenho condições de fazer missões, né? Eu não tenho como eu vou fazer missões, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho meus afazeres, eu não posso abandonar meu emprego, meu trabalho, minha vida normal, né? Mas é como o Guma falou, né? Para fazer missões você tem que orar, né? Contribuir e enviar, né? Tem várias maneiras. E missões você faz aonde? É como ele disse, né? Frutificar primeiro em casa, no teu bairro, né? Na tua rua, né? No teu convívio, na onde você tem relacionamento, né? Social, as pessoas que te conhecem, que convivem, fazer missões ali, né? Como ele disse, nós temos que frutificar aqui primeiro, para um dia, quem sabe, Deus possa nos enviar até lá para o Japão, né? Onde é a nossa sede lá, né? Quem sabe um dia vamos estar até lá no Japão, eu não sei, né? Deus é que sabe, né? Mas é muito importante nós termos essa visão, né? Hoje em dia, infelizmente, né, se prega muito autoajuda, né, entre aspas, né? Mas aquilo que realmente Deus, que está no coração de Deus, que é propósito dele, né, que é missões, né, muitas vezes acaba ficando esquecida no meio das igrejas, né, e graças a Deus que Deus tem nos direcionado sem às vezes a gente perceber, né? Deus é tão tremendo, né? Como eu falei, né, com a vinda do pastor André, com a vinda do Guma aqui, a gente sendo reativado nessa área, né, que é fazer missões, né, e fazer missões é aquilo que está realmente no coração de Deus, né? Nós temos que fazer discípulos, né? Nós temos que cumprir lá Mateus 28, né, 19 e 20, é isso, né? Temos que cumprir isso em nossas vidas, amém? Temos que fazer discípulos, temos que levar a palavra do Senhor. Para isso que nós estamos aqui, né? Eu sei que nós precisamos de ajuda, nós clamamos por ajudas muitas vezes, temos problemas, temos dificuldades, mas temos que entender que o propósito de Deus para nós é conquistar o reino dos céus aqui nesse lugar, amém? E para isso nós temos que levar a palavra do Senhor, e é dessa forma, amém? Maravilhoso, né? Muito obrigado, Guma, muito obrigado, Eliane, pela presença de vocês, né? Foi uma honra muito grande, né? Poder revê-lo, né? Tantos anos depois, acho que mais de 10 anos, né, Guma? Puxa vida, tanto tempo, né? E alguns irmãos aqui que eram originários da Batista dos Povos, né? Poder estar revendo o Guma, realmente é um presente de Deus para nossas vidas, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor, amém? Aleluias. Amém. Vamos agradecer. Senhor amado, Deus querido, neste momento, Deus, queremos te agradecer, Deus, por esse momento que o Senhor nos proporcionou, pela vinda do Guma, da Eliane aqui, para estar conosco, Senhor, para nos trazer um pouco desse avivamento em nossos corações, para nós podermos, Senhor, receber um pouco desse incentivo para nossas vidas, Pai, que é realmente levar a Tua palavra àqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão aqui na nossa Jerusalém, Pai, e também, Senhor, nos direcionar, se for da Tua vontade, para irmos pregar a Tua palavra em outros lugares, Senhor. Nós te
Agradecemos, Pai, por esse culto, por essa noite, Deus, pela vida do Guma, pela vida da Eliane, pela vida de cada um que está presente nesse lugar. Te agradecemos pela vida daqueles que estão nos assistindo através da internet. Senhor, somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu te peço agora, Pai, para que o Senhor nos leve sob Tua proteção, debaixo de Tuas poderosas mãos, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus, pelo amor do nosso Senhor Deus, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo e pela consolação e comunhão do Espírito Santo, que toda igreja possa dizer amém. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueçam, terça-feira às 20 horas temos estudo bíblico, amém? E no domingo que vem às 18h30, amém? Deus abençoe a todos. Acalmou o mar, as ondas cessarão.